É o momento de você preparar o teu coração, porque é o momento de nós continuarmos a nossa ceia de 2024, porque eu tenho a certeza que em 2025 vai ter mais e melhor. Amém? Amém. Já assim vou dar o lugar ao nosso pastor Edmar Neto para a apresentação do pregador. Aleluia. Uma salva de palmas. Aleluia! É Pentecoste! Aleluia! Graças a Deus. Amados irmãos, vamos preparar os nossos corações, porque daqui a pouco a palavra do Senhor vai soar. O nosso pregador de hoje é um pioneiro amante das Escrituras Sagradas. É um rapaz de fé, filho de dois docentes extremamente competentes, pessoas que fizeram carreira e continuam a fazer carreira na província de Magange. Esses dois casais geraram aquele que será o pregador do dia de hoje. O nosso pregador de hoje não é casado, mas atenção, é noivo. E as irmãs querem já o chip cor-de-rosa das navegações noturnas. Ele está super ocupado. Nós estamos à espera do apito dos filhos de Luanda, alegando que a contribuição já está fechada, está concluída. Vamos ao casamento do rapaz. O nosso pregador de hoje é líder de uma subcongregação denominada Casa do Oleiro. O nosso pregador de hoje foi pioneiro ativo da escola bíblica dominical. Nisto podemos dizer que é fruto da escola sistematizada ou sistemática organizada pela Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. E hoje ele já não é uma flor, hoje é um fruto que dá para sugar e dá para comer. Estou a falar para vocês, queridos irmãos, de José Matiate. Evangelho segundo escreve o apóstolo João, capítulo de número 19, versículo de número 28 até o 30. Evangelho segundo escreve o apóstolo João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Qual é o nosso tema? A salvação que vem do Gólgota. Está a faltar um pouco de fé. Qual é o nosso tema? A salvação que vem do Gólgota. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quantos já acharam? Amém? Amém. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. O som está melhor assim. Mais tarde,
sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram na ponta com isopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Palavra do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar com o pastor Máximo das Assembleias de Deus a nível do Mato Grosso. Amém? Após a leitura desta palavra, na qual o Senhor já nos tirou, agora peço que o Senhor o capacite, porque de muita coisa que preparou em casa pode ser do seu próprio coração, mas neste momento em que ele está diante do teu povo, Deus, que agora seja a tua inspiração, para que ela seja dita com poder e autoridade que vem do alto. Porque a ti, Papai Santo, confio e entrego. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sentemos e aplaudamos ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Quantos são felizes com o Senhor, digam amém. Amém. Jesus é maravilhoso. Amém. Deus seja louvado. Eu sou o cooperador José Maquiado. Nesta fase, neste momento, nós estamos cooperando na congregação de Deus, propriamente na subcongregação Casa do Oleiro. Deus nos tem capacitado lá, nos tem dado graça para fazermos a obra do Senhor lá. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que me concedeu de poder estar aqui no meio dos irmãos para pregar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Estou no meio dos príncipes do Senhor, muitos príncipes, homens de Deus. Acredito, ainda comentei com o evangelista Valdemiro Lima. Eu acho que deveria ser outra pessoa, amém? Porque tem homens aqui mais conhecedores do que eu na palavra, também que estão acima de mim em hierarquia, amém? Mas o Senhor permitiu que hoje eu estivesse aqui. Quero agradecer ao pastor Domingos Bego, o nosso pastor, que nos criou, somos seus filhos, nos criou desde a meninice, amém? Desde a meninice para pregarmos a palavra do Senhor. É sempre uma bênção estar aqui, porque estar aqui é uma nostalgia pura. Eu falei isto com o servo do Senhor, o nosso irmão Paulo Edvander, amém? Um homem que começou, esteve aqui conosco, cooperando com o Senhor em várias áreas. E quando fomos para Luanda, no centro, agora ministério, Jeová Sabaoth, nos preparamos lá, amém, sempre a dar a sua força, amém, e é muito bom vê-lo aqui. Quero louvar também pela vida dos pastores, ministros, todos os servos de Deus que estão aqui, em especial também o pastor Edmar, que nos ensinou mesmo da base, amém, foi o meu primeiro professor, amém. Ao ouvir as bases a respeito da pessoa de Jesus, eu comecei ouvindo do pastor Edmar, amém, aquelas canções maravilhosas que nós ouvíamos na escola dominical, amém? Por isso, mamãe, não negligencia o aprendizado bíblico do teu filho, amém? Amanhã pode ser um pregador, um preleitor da palavra do Senhor. E eu quero louvar a Deus por todos os ministros que estão aqui neste lugar, amém? Deus abençoa a vida de todos os ministros neste lugar. A minha mãe também, amém? Mamãe, ação, por favor, se coloquem em pé. Maravilha! Glória a Deus! Aleluia. Deus seja louvado, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, amém? A criança, ela não sabe o que é melhor para ela, amém? Não sabe o que é melhor para ela. O autor de Provérbios diz que no coração da criança habita a tolice. Então a criança não sabe o caminho em que deve andar. Amém. Por isso o pai, a mãe deve instruir o menino no caminho em que deve andar, amém? Algumas vezes que eu não vinha à escola dominical, eu apanhava umas, amém? E às vezes me davam comida. Não sabia que eu estava a ser preparado para pregar a palavra do Senhor. Amém. Eu quero louvar a Deus.
seguir Jesus foi o melhor caminho que eu escolhi, amém? E não me arrependo, aleluia. Não me arrependo, foi o melhor caminho que eu escolhi, mas alguém teve que me mostrar esse caminho, amém? Glória a Deus. Não quero ser comovido porque ainda não falamos sobre a pessoa mais importante deste lugar, que é o nosso Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Sério, irmãos, essa comoção eu não preparei no dia de hoje, amém? É porque Jesus está aqui neste lugar, amém? Sem mais perda de tempo, nós queremos pregar a palavra sobre o tema que nos foi dado, a salvação que vem do Gólgota, amém? A salvação que vem do Gólgota. Nós já pregamos a palavra de Deus em diversas atividades, mas não me sinto mais comovido quando eu sou chamado para pregar a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E ele é visto aqui neste texto. Nós acabamos de ler a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreve o apóstolo João. João, o apóstolo, que foi seguidor do nosso Senhor Jesus. Neste Evangelho, o apóstolo João vai fazer então uma narração a respeito da divindade de Cristo, vai dar ênfase à divindade de Cristo, vai dar ênfase à salvação e os ensinos profundos que Jesus Cristo passava a respeito do Pai. Ele começa esse evangelho no capítulo de número 1, versículo de número 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra grega aí é Logos, Logos de Deus, Jesus o Verbo, aleluia. Ela afirma que Jesus é o princípio de todas as coisas e é aquele por quem todas as coisas foram criadas, foram firmadas, aleluia. João também vai narrar 7 sinais de Jesus para revelar a messianidade de Cristo, a majestade de Cristo. Ele vai narrar sinais como a transformação da água em vinho, ele vai narrar sinais como a cura do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, aleluia. Todos esses sinais, na verdade, revelam a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos encontrar também no Evangelho segundo escreve João, os 7 eu sou, aleluia, de Cristo, aleluia. E este eu sou, a palavra grega que João vai utilizar para falar sobre o grande eu sou, é a mesma palavra que Deus vai se apresentar no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, no seu versículo de número 14. A palavra do Senhor fala que Deus vai chamar Moisés e vai lhe enviar. A Bíblia vai dizer que Moisés vai dizer: Senhor, como eu vou dizer quem me enviou quando eu for para os filhos de Israel? Deus vai lhe dizer: diga que o grande eu sou te mandou, ou eu sou o que sou te mandou. A palavra grega, aleluia, que João vai utilizar aqui no livro, no seu evangelho, é egoeim, que significa eu sou. E este mesmo eu sou, que é Cristo, que revela a pessoa de Cristo, é o mesmo que vai falar a Moisés, aleluia. Cristo aqui vai dizer: antes que Abraão fosse, eu sou Jeová, eu sou Yahweh, aleluia. Eu sou aquele que firmou todas as coisas. João procura dar ênfase neste evangelho à divindade de Cristo. João também aleluia, este evangelho também fala-nos a respeito da trindade. É um evangelho triuno, porque João vai ensinar a respeito do seu relacionamento, do relacionamento de Jesus com o Pai, dizendo que Cristo veio para glorificar o Pai, que Cristo veio para exaltar o Pai e que Ele e o Pai são um só, aleluia. Não fica por ali, ele vai ensinar também para concluir a respeito do Espírito Santo, dizendo que o Espírito que haveria de vir, aqueles que haveriam de receber, todos aqueles que nele acreditassem, é um Espírito da verdade, o Espírito que haveria de criar os discípulos em toda a verdade. Isto do capítulo de número 14 até o capítulo de número 16, João vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo que está aqui no dia de hoje, aleluia. Do capítulo de número 1 até o capítulo
versículo de número 10, Jesus é apresentado como o verbo eterno de Deus e que revela Deus aos homens. Do capítulo de número 12 até o capítulo de número 18, nós temos o livro dos sinais, onde João vai focar o ministério, os sinais que Jesus Cristo realizava em seu ministério para demonstrar a divindade, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do capítulo de número 19 até o capítulo de número 21, nós temos então o livro da glória, em que Cristo no Calvário é exaltado, é glorificado pelo Pai, e nós recebemos a salvação pelo fruto de sua morte, aleluia. Mas o texto que nós queremos meditar é o texto da nossa atividade, é o capítulo de número 19. O capítulo de número 19 é também conhecido como o capítulo da paixão de Cristo, aleluia, onde todo o trabalho expiatório de Cristo foi realizado. O capítulo de número 19, a Bíblia fala que Jesus está no Getsemane, e no Getsemane a Bíblia diz que ele está a orar, e a sua oração, aleluia, o seu suor está se convertendo em grandes gotas de sangue. A Bíblia diz que vai aparecer Judas, que o vai trair, aleluia. Continuando, a Bíblia diz que ele é levado até Pilatos. Pilatos vai julgar o nosso Senhor Jesus. Jesus vai dizer para Pilatos que o meu reino não é deste mundo, aleluia, o meu reino não é deste mundo. Cristo está então sendo crucificado no versículo de número 37. A palavra do Senhor mostra que Cristo então está sendo crucificado, sabendo que tudo já estava concluído. Isto no versículo de número 28, a Bíblia diz que ele sabia que tudo já estava concluído. Ele teve sede, lá havia um pote de vinagre, aleluia, e Cristo teve sede, pediu que lhe dessem água, molharam a esponja no pote de vinagre e lhe deram para beber. Em outras versões está o amargo fel, aleluia. Cristo então vai tomar, vai provar daquele amargo fel e depois vai render o Espírito, aleluia. Mas antes que rendesse o Espírito, ele vai dizer: está consumado. Em outras versões, aleluia, na versão no hebraico está tetelestai, está consumado, está consumado a obra que o Senhor me deu para fazer. Tudo quanto eu vim fazer na terra está consumado. Naquele momento ele vai render então o Espírito, aleluia, ao Senhor, aleluia. O nosso tema é a salvação que vem do Gólgota, aleluia, a salvação que vem do Gólgota, onde ocorreu toda esta história, onde ocorreu todo este ritual expiatório. Este ritual expiatório ocorreu no Gólgota há 2000 anos atrás. O que é Gólgota? Gólgota é o lugar aonde Jesus o Cristo foi crucificado, também chamado de lugar da caveira ou Calvário, aleluia. Gólgota é o lugar aonde Cristo foi crucificado, também chamado de lugar da caveira ou Calvário. Se nós, aleluia, recuarmos um pouquinho, nós vamos entender que nos dias de Moisés, quando o cordeiro fosse para ser imolado, ele não era colocado na cadeira, ele não era colocado no chão, ele era colocado no altar. Então, Gólgota é uma espécie de altar aonde o cordeiro de Deus foi, aleluia, imolado, onde todo o ritual expiatório foi realizado, onde o sangue do cordeiro, as suas últimas gotas de sangue foram derramadas ali, aleluia. Repito, Gólgota é o lugar onde o cordeiro de Deus foi imolado para o ritual expiatório. Assim como Cristo Jesus, nós também somos cordeiros, aleluia, cordeiros levados para o matadouro, aleluia. E lugar de cordeiro não é na cadeira, lugar de cordeiro não é no chão, lugar de cordeiro é no altar, aleluia. O altar é para o cordeiro e o cordeiro é para o altar. Infelizmente, neste tempo nós temos pessoas, aleluia, que são cordeiros, mas não querem viver como cordeiros, não estão dispostos a morrer no altar, não estão dispostos a se entregar no Gólgota da fé. Mateus capítulo 16, versículo 25 a 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achará a vida. Jesus ensinou, aleluia, que o princípio para viver é morrer, aleluia. Nós primeiro morremos, aleluia, depois vivemos nele, aleluia.
viver nele. Aleluia. Tem muitos cordeiros hoje que não querem morrer no altar. Ei, altar é para ti. Você nasceu para o altar. Deus está te esperando no altar. No altar da palavra, no altar da oração, no altar da intimidade. Ei, no altar do poder, no altar da comunhão. Aleluia. Jesus, ele estava em Gólgota. Aleluia. A Bíblia, no versículo 28, a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que a sua obra já estava concluída. Quando Jesus subiu no altar, quando Jesus foi colocado na cruz, ele sabia que não tinha mais volta. Quando você recebe Jesus, quando você está andando com Jesus, deixa eu te dizer, não há mais volta, não tem como voltar. Ei, a mulher de Ló tentou voltar, virou estátua de sal. Quando você está andando com Jesus, não tem mais volta. Aleluia. Quando você é cordeiro, você não tem decisão própria. Você não nasceu para ti, você nasceu para aquele que te chama. Você nasceu para aquele que te elegeu. Você pode dizer, eu vou ser presidente da república, eu vou ser aquilo. Se Deus te escolheu, você não vai ser o que você quer ser. Você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque você é cordeiro. Você é cordeiro. Infelizmente os cordeiros de hoje, evangelista Lima, tem muitas decisões. Aleluia. Os cordeiros de Deus hoje tem muitas decisões. Estão a discutir propósitos com Deus, estão a discutir vontades com Deus. Cordeiro tem que ficar de joelho. Cordeiro tem que se deixar ser levado. Cordeiro tem que se deixar ser levado. Cordeiro tem que se deixar ser levado. Deus me mandou para dizer aqui nesta noite que cordeiro tem que se deixar ser imolado. Imolado no altar. Teus sonhos têm que morrer. Tem que viver os sonhos de Deus. José só foi exaltado porque se deixou mover pelos sonhos de Deus. Aleluia. 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 Gólgota também é chamado de lugar da caveira. Quando a Bíblia fala sobre lugar da caveira, a Bíblia está falando que Gólgota é o lugar da morte. Aleluia. Gólgota não é lugar para viver. Gólgota é o lugar da morte. Significa que aonde as pessoas estavam a olhar para Jesus, estava a dizer o fim. É o fim da humanidade. É o fim deste Senhor. É o fim deste moço. Era o começo. Era o princípio de uma eternidade de vitória. Estava a pensar que estava a acabar com o mestre. Estava a pensar que estava a acabar com os sonhos do mestre. Mas era ali onde Deus estava a fazer cheirar a vida. Deixa eu te dizer que Deus é poderoso para extrair o poder na fraqueza. Deus é poderoso para do dobro do amargo tirar a doçura. Deus é poderoso para do fraco extrair a força. Deus é poderoso. Talvez você está no Gólgota da fé. Estão dizendo que a tua jornada terminou. Aleluia. Mas deixa eu dizer para ti, essa jornada só está a começar. Quem está no Gólgota da fé, aleluia, sua vida não é definida pela palavra dos homens. Sua vida é definida pela palavra de Deus. Você vai chegar aonde Deus determinou que você vai chegar. Você vai terminar conforme o Senhor disse que você vai terminar. Talvez o teu Gólgota é a enfermidade. Talvez o teu Gólgota é a tua família, é o teu marido. Você vai alcançar vitória pelo poder do sangue. Você vai alcançar vitória. Adora, 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 adora Jesus. Adora Jesus. Adora Jesus. Glorificado seja o Senhor. Bendito seja Jesus.
Quando Jesus estava no Gólgota, as pessoas estavam a pensar que era o fim, mas era o começo de uma eternidade de vitória. Por isso é que hoje nós estamos aqui. Por isso é que hoje os ministros de Deus estão aqui. Pequenos cristos estão aqui. Aleluia. Pensaram que acabaram com este, mas era o princípio de uma eternidade de vitória. Aleluia. Amém. Olhavam para Cristo na cruz e estavam a dizer: se você é filho de Deus, desce dali. Aleluia. Talvez você está no Gólgota da fé. Quando você está no Gólgota da fé, começam a te insultar. Aleluia. Quando você está no Gólgota da fé, as pessoas não acreditam em você. Aleluia. As pessoas não acreditam em você porque você está no Gólgota da fé. Tem alguém que está no Gólgota da fé aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Mas o instinto do Espírito tem que te dizer que você não vai terminar ali. Aleluia. Você não vai terminar. A palavra do Senhor, amados em Cristo Jesus, continua dizendo que Cristo estava ali no Gólgota. O ministério de Cristo é o ministério mais excelente que já houve. Cristo é tudo para todos. Todas as pessoas precisam de Cristo. Cristo é tudo para todas as pessoas. A Bíblia mostra que Cristo em tudo foi humilhado. Cristo foi humilhado em tudo. Vamos lá entender aqui a palavra do Senhor. Nasceu humilhado, cresceu humilhado, morreu humilhado. Meu irmão, maravilha, amém? Vou repetir. Nasceu humilhado, cresceu humilhado, morreu humilhado. Antes do seu nascimento, depois do seu nascimento, a Bíblia fala que não se achou lugar para ele. Aleluia. Maria e José estavam procurando aonde vão depositar o menino, aonde vão depositar o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi logo na manjedoura onde nascem os outros cordeiros, só que aqueles são cordeiros de animais, amém? Foi levado lá na manjedoura, um rei na manjedoura, aleluia, um príncipe na manjedoura. O mundo estava a lhe dizer: nós aqui, nós não te queremos, aleluia. Você aqui não é bem-vindo. Todas as portas estavam fechadas para o Cristo, o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala, Isaías capítulo 53, eu acredito que Isaías viu no Espírito. A Bíblia fala que Isaías disse que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, um homem de quem as pessoas escondiam o rosto. Eu me atrevo a dizer que ninguém era mais indigno que Jesus naquela época. Como eu não sei, mas a Bíblia diz que era o mais indigno entre os homens. Aleluia. Tem muita gente que você gosta de andar com ele. Vou te dizer, Jesus não é uma pessoa que as pessoas gostariam de andar com ele. Aleluia. Como não sei? Não sei. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo, as pessoas escondiam o rosto dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está chorando desprezo e você acha que você é a pessoa mais desprezada do mundo. Deixa eu te dizer, houve um homem mais desprezado que você. Aleluia. Aleluia. Não terminou por ali. A Bíblia diz que a sua morte foi a pior morte, aleluia, a morte mais vergonhosa. Antigamente, quando um ladrão, o pior dos assassinos, fosse apanhado, aleluia, apanhado pela polícia, fosse capturado, ele era colocado na cruz, aleluia. A cruz era morte para os piores criminosos, era morte para os piores pecadores. Jesus, quando foi posto na cruz, estava dizendo que esse é o pior dos pecadores. Aleluia. Havia ainda um lugar que era para os piores dos pecadores. Aleluia. Era o Gólgota. Aleluia. Gólgota te metiam assim, te expusiam. Esse aqui já não tem mais solução. Esse não tem mais cura. Aleluia. Havia ainda um ato pior do que aquele. Jesus lhe meteram no meio. Está dizendo que, olha, de todos esses que estão no derredor, esse que está no meio é o pior desses dois. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus morreu humilhado. Aleluia. Jesus morreu humilhado. Não havia motivo na pessoa de Jesus para se alegrar. Mas ele no Pai se alegrava. Mas ele em Deus se alegrava. Amém. Primeiramente ele nasceu humilhado. Significa que Jesus até é das crianças.
crianças, aleluia. Jesus também é Deus das crianças, Deus daquelas crianças que são chocados, aleluia, à deriva, aleluia, nas ruas, que os seus pais lhes desprezam. Jesus também é Deus destas crianças. Porque ele foi rejeitado, aleluia, foi rejeitado, porque o desprezo de Jesus é o amparo das almas, aleluia. Quando Jesus está sendo desamparado, é porque almas estão sendo amparadas. A Bíblia ainda conta que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Por que todo esse sofrimento? Aleluia! Por que todo esse sofrimento? O desprezo que ele carregava era o nosso próprio desprezo. A dor que ele carregava era a nossa própria dor. Ele sofreu tanto, mas tanto, aleluia, que ninguém pode dizer: eu estou sofrendo tanto e que já não há mais amparo para mim, aleluia. Quando Jesus estava sendo desprezado, ele estava amparando as almas. Quando ele estava sentindo dores em seu coração, ele estava amparando aqueles que estavam com dores, lutando com a rejeição, lutando com a angústia, aleluia. Você que está aqui nesta hora, talvez o teu pai te desprezou, talvez a sociedade te despreza. Jesus te abraça, Jesus te abraça. A amparo em Jesus, a cura em Jesus, a vida em Jesus, porque o amparo, aleluia, o desamparo de Jesus é o amparo das almas, aleluia, aleluia. Como não bastasse, Jesus Cristo foi colocado na cruz para morrer, assim como as suas dores é a nossa cura, a sua morte é a nossa vida. Aleluia. Então, se fosse você, Meu Deus. podia dar glória a Deus. Glória a Deus. Podia dar glória a Deus. Podia dar glória a Deus ou podia dar glória a Deus. Quando Jesus estava naquela cruz, desamparado, a morte de Jesus era a vida das almas. Aleluia. Ninguém pode dizer: eu sou pecador o suficiente que em mim não há mais amparo. Jesus pode amparar qualquer um nesta noite. Jesus pode dar vida a qualquer um nesta noite. Jesus pode tornar digno qualquer um nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Quando ele estava na cruz, carregando todos os pecados da humanidade, levando nossas dores, nossas enfermidades, o Pai voltou as costas. Disse: é muito pecado. Só que Jesus estava se passando por nós. Aleluia. Nós estávamos em Jesus e Jesus estava em nós. Nós não morremos porque Deus viu o Filho dele em nós. Aleluia. E matou o Filho dele porque viu nós no Filho dele. Romanos capítulo de número 6, versículo 23. O salário do pecado é morte. O teu salário era morte. O teu salário era o inferno. Jesus tomou nossas dores, tomou nossa morte, matou nossa morte pela vida dele. Porque a morte mata nós, mas não mata Jesus. Porque a vida de Jesus é maior do que a nossa morte. Aleluia! Quem é como Jesus entre os deuses? Oh, Shema Israel, ouça! O Senhor teu Deus é o único Deus. Maravilha! Satanás pode ouvir nesta noite a voz de sua derrota através da cruz. Quando Jesus estava na cruz, olhou para João e disse, olhou para Maria e olhou para João, disse: Maria, eis aqui teu filho. Filho, eis aqui tua mãe. Jesus na cruz estava nos apresentando ao Pai. Você não tinha pai, aleluia. Você era só criatura, eu era só criatura. Jesus estava a dizer: olha, hoje não és mais órfão, Marcos. Vou te apresentar ao Pai, aleluia. Filho perdido, aleluia, no jardim do Éden. Hoje eu estou pegando o meu céu. Estou tomando a tua terra que eu amaldiçoei no princípio, porque maldita é a terra por causa de ti.
Aleluia. No Gólgota vai tomar a maldição da tua terra. Deus vai te dar a bênção do teu céu. Por isso é que ele declarou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é Pai grande, né? Aplauda Jesus! O Cristo! Colossenses, capítulo de número 13, capítulo de número 2, versículo de número 13. A Bíblia diz: vocês que estavam mortos em vossas transgressões, Ele vos vivificou e vos deu a sua vida. Aleluia! Amém. A morte era minha. O Gólgota era minha herança. Aleluia. A vida era dele. Doença te pertence. Doença te pertence por causa do pecado que cometemos. Mas Jesus tomou a nossa herança, tomou a nossa morte, meu Deus, e nos deu a vida dele. Aleluia. Por isso você não pode andar desamparado, não pode andar como órfão, não pode andar temendo. Aleluia. Hoje o Espírito Santo falou para mim: a fé inabalável, aleluia, consiste no conhecimento de quem você tem que estar dando contigo. Se você não tem noção quem morreu por você, não tem noção, aleluia, quem morreu, quem tem seu sangue por você, você vai viver cabisbaixo. E hoje há muita depressão, porque os crentes não estão entendendo, aleluia, que a depressão Jesus já levou da cruz. Jesus te ampara nele, te ampara nele, te ampara nele, te ampara nele. Oh, aleluia! Grito de glória, aleluia! Grito de vitória, aleluia! Se coloque em pé, por favor. Tem muita presença nesse lugar. Em 2 minutos, vamos orar. Se entrega a Jesus em 2 minutos. Você pode falar com ele. O profeta de Nazaré está passando ali. Você pode falar com ele. Receba o toque, o amparo dele. 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 Onde está a morte, meu amigo? Onde está o inferno? A tua vitória. Jesus morreu por nós. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado. Graças te dei, meu Pai, Criador dos céus e da terra, porque não revelaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas revelaste a nós, os pequeninos, porque assim te agradou. Obrigado pelas vidas que estão neste lugar. Abençoe cada vida. Abrace pelo Espírito Santo cada pessoa desamparada aqui neste lugar. Que o teu toque seja para a tua igreja, no nome do Senhor.